dor de cabeça, criança pode ter? Fica comigo nesse vídeo que nós vamos conversar disso. Eu sou Natanael Mota e você está nos 5 minutos com o neurologista. Sim, pessoal, já vou partindo direto para a resposta. Sim, criança pode ter dor de cabeça. E essa dor de cabeça que acontece nas crianças é mais frequente do que se imagina. A criança, ela pode ter tanto dores de cabeça que a gente chama de primárias, quanto dores de cabeça chamadas secundárias. As dores de cabeça primárias, basicamente, são a enxaqueca e a cefaleia tensional. E as cefaleias que a gente chama de secundárias é quando existe alguma outra coisa acontecendo, algum outro processo orgânico e que esse processo promove dor de cabeça. As dores de cabeça primárias têm um grande fator genético. Elas tendem a acontecer naquelas famílias em que já outras pessoas têm dor de cabeça e é muito interessante quando às vezes a gente fala com os pais, alguém na família tem dor de cabeça? Às vezes a mãe ou o pai fala, eu tenho dor de cabeça, mas é normal. Ela já está tão acostumada com o fato de ter dor de cabeça que para ela é uma coisa normal. Mas a criança, ela pode sim ter o processo de cefaleia. Essa cefaleia, existem alguns fatores que podem vir desencadear. Tanto fatores estressores, seja aquela criança em que a ansiedade é mais evidente, seja naquela criança em que às vezes se cobra mais, tem um perfeccionismo maior. Outros fatores também podem se relacionar à alimentação. Aquela criança que fica um tempo muito prolongado sem se alimentar pode também vir a ter dor de cabeça. Aquela criança que tem um horário irregular de sono também pode ser um fator desencadeante para algumas formas de cefaleia. Existem alguns estudos, apesar de isso ser divergente e não ser consenso em especialistas, que determinados alimentos também podem provocar crises de dor. Então nós podemos ter alimentos que sejam tanto interessantes que se evite, quanto alimentos que sejam interessantes que se ingiram. Geralmente os alimentos que em geral se orientam a evitar são aqueles que são embutidos, muito chocolate porque são estimulantes, o chocolate em particular contém a tiranina, que pode também ser um vasodilatador, principalmente nos casos de enxaqueca. Casos de, por exemplo, suco em pó e corantes, porque alguns dos corantes podem ser desencadeantes de dor por serem estimulantes do sistema nervoso central. E também nós temos alimentos que é interessante que sejam ingeridos que atuam como preventores de dor de cabeça, como por exemplo canela, azeite de oliva, alimentos integrais. Esses alimentos podem trazer um maior controle das crises de dor de cabeça. Também dentro dos alimentos, os embutidos, eles são muito ricos em nitritos e nitratos, como salame, presunto, esses apresuntados, são alimentos que é interessante evitar. Não quer dizer que a pessoa seja proibida, mas são alimentos a se evitar. Naqueles casos em que eu estou tendo uma dor muito intensa e muito frequente, é muito importante que a criança seja avaliada por um profissional especializado para se tentar identificar se nós estamos diante de um quadro de uma cefaleia primária ou secundária e, dependendo de cada quadro, instituir o tratamento. Naquelas dores que são muito frequentes e que estão trazendo um prejuízo constante, muito contínuo para as crianças, isso aí também pode ser um indicativo de um tratamento que a gente chama de profilático ou preventivo, em que a criança faz uso de um fármaco por um determinado período de tempo, para que naquele período de tempo tente-se diminuir essa incidência, essa frequência de dor de cabeça. Espero ter esclarecido a vocês. Nos vemos no próximo vídeo.